Resgate implacável. Direção: David Ayer. Roteirista: Sylvester Stallone. E David Ayer. Elenco principal: Jason Statham, David Harbour, e Michael Pena. Título original: A Rocking Man. Em Resgate Implacável, Levon Cage é o personagem do ator Jason Statham. Ele é um ex-agente de operações secretas que abandonou sua perigosa profissão para viver de forma simples e trabalhar na construção civil. E dedicando-se integralmente à criação da sua filha. No entanto, a sua nova vida é abalada quando Jenny, a filha adolescente de seu chefe, ela desaparece misteriosamente. Levon Cage, relutante, ele logo então é forçado a resgatar as habilidades que o tornaram lendário no submundo das missões secretas. Ao investigar o desaparecimento da jovem universitária, ele se depara com uma conspiração criminosa e sinistra que se estende além do que ele imaginava. E em meio a uma teia de intrigas e também violência, Levon Cage, ele precisa confrontar o seu passado para proteger os inocentes. Enquanto lida com os riscos que essa missão traz para a nova vida que ele leva e também sua própria filha. E em meio à adrenalina e aos perigos, Levon Cage prova que, às vezes, as habilidades mais letais são as únicas ferramentas para salvar aqueles que nós amamos.
meu nome é Wilke Souza. Eu sou analista e crítico de filmes do cinema. E hoje eu estou aqui para trazer um conteúdo novo e trazer uma recomendação de um filme top e um dos melhores de 2025 e também desse ano de 2026, ganhando ranking, que se chama Resgate Implacável. E antes da gente começar esse conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like é muito importante e também a sua inscrição te faz você receber novos conteúdos aqui do canal e novas recomendações dos melhores filmes para você poder assistir em sua casa confortavelmente. E aqui na descrição eu estou deixando o arroba do meu canal oficial e também da nossa produtora, a WTV Studio. Então, quando você clicar no botão de inscrição, vai aparecer 3 canais. Vai aparecer esse canal que você está assistindo, o canal da Irene. Vai aparecer o meu canal oficial, Wilke Souza. E também vai aparecer a nossa produtora, WTV Studio. Então, se você quiser, você pode também se inscrever nos 3 canais, que assim você recebe conteúdos dos 3 canais simultaneamente. Beleza? Então, se você já fez isso, muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado pela sua visualização, te agradeço de coração e vamos começar a nossa análise de hoje completa desse filme a partir de agora. Bom, pessoal, esse é o primeiro conteúdo, né, do canal da Irene e é lógico, né, que eu vou trazer uma recomendação de um filme top, né, mano? Então, nada mais, nada menos, não é nada melhor do que trazer um filme de qualidade para quem quer assistir, uma coisa que vale a pena assistir. Mas como muita gente já me conhece de outros canais, eu tô aqui para falar bem e também para falar mal do filme. Então eu sou sincero e essa é a minha forma de trabalhar e eu dou os dois lados da moeda para você que é público, que você que é ouvinte e faz parte desse canal, faz parte desse conteúdo, faz parte de todos os acessos que executa dentro da plataforma. Então é lógico que você quer uma recomendação, você quer uma coisa que vai trazer um bom entretenimento para você, né? Então eu decidi trazer no primeiro vídeo a recomendação do Resgate Implacável aqui no canal. Esse é um ótimo filme. Para quem já assistiu, assiste 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Quantas vezes quiser, né? Para ser sincero. Então, basicamente, esse é um filme que eu já assisti várias vezes. E de todas as vezes que eu assisti, eu nunca deixei de desgostar, vamos dizer assim, desse conteúdo. Por quê? Porque esse filme, mano, ele tem como ator principal o Jason Statham, que é um ótimo ator. E eu sou fã e fanático desse cara, velho. Eu gosto muito. Então, na trama desse filme, nós veremos, né, quando você comprar ou alugar o filme, aqui na plataforma do YouTube Filmes você pode fazer isso, beleza? Eu só estou analisando e te recomendando o filme para você poder buscar aqui na plataforma do YouTube e comprar, alugar para você assistir na sua casa, no seu conforto com sua família. A trama desse filme traz um homem trabalhador que marca a segunda colaboração com o diretor David Ayer. Não sei se você conhece, mas você pode também pesquisar no Google que você vai conhecer ele, beleza?
Então marca essa colaboração com ele junto do astro de ação que se chama Jason Statham. E Jason Statham você sabe, né? Com certeza você conhece ele. Ele está sempre com cara de poucos amigos, né? E depois do filme Beekeeper, que logo em breve eu trago aqui no canal também, que foi lançado ano passado, o resultado é um filme de ação basicamente previsível, com surpresas e um processo de relação ao trabalho anterior. E sinceramente, eu gostei tanto desse filme como do filme também do Beekeeper, que é um filme muito top. E se inscreve no canal aí, deixa o like. Se tu já te inscreveu, assina, toca o sino aí que você vai ver a nossa recomendação aí desse filme, que ela vai chegar logo logo, beleza? Então, para tu não perder o novo lançamento, se inscreve aí e ativa o sino, beleza? E Jason Statham, para quem conhece, ele é um ator que é bom no que faz, o que explica porque ele continua sendo escalado para o mesmo tipo de filme. Não sei se você percebeu, todo filme que ele aparece é sempre o mesmo tipo de filme. E bem, isso é o fato, né, que também as pessoas continuam assistindo e reunindo o astro de ação britânico com o roteirista e diretor, né, do Beekeeper, David Ayer. Ou David Ayer, é um nome meio estranho, né? Tu sabe que pra falar inglês é meio diferente, né, velho? Tu já entendeu. Então temos um filme que retrata a vida de um homem trabalhador, um homem que trabalha na construção civil e que reflete a vida de vários brasileiros, como também não só de brasileiros, como de qualquer trabalhador que trabalha fora do país, como um francês, um italiano, um estadunidense, né? Eu acho que se chama assim, né? Um americano, para ser mais preciso, né? Como também um russo, porque todo país que nós tem um trabalhador de construção civil. Então esse é um filme que se encaixa com todos esses trabalhadores de classe média e também de classe baixa, entendeu? Esse é um filme para nós. Então esse filme ele reflete isso de um cara que trabalha muito, entendeu? E não ganha o suficiente que ele merece. É ou não é? Então é um filme que menos se esforça, né, para fornecer o contexto ou motivação antes de lançar o personagem de Jason Statham. Como no filme ele atua o personagem de Levon Cage em uma sequência de violência que eu considero espetacular. A responsabilidade do ator Jason Statham aqui é fazer com que o veterano dos fuzileiros navais, agora que é chefe, né, no filme, de obras em Chicago, né, de obras civis, e que também pareça experiente, né, o suficiente para causar danos sérios, sem repetir diretamente a dúzia de outros filmes, né, como a gente vê vários aí, em que ele já fez isso. Então Jason Statham, ele interpreta o vigilante relutante, ele que deixa de lado, né, as suas habilidades, que são letais e únicas, para conseguir, digamos que um emprego respeitável, né? E é um emprego respeitável. E a guarda, né, compartilhada ali de sua filha, que é pequena, que se chama Isla Guier. O que não é tão fácil, né, enquanto vive
em uma caminhonete que está alugada. Então aqui você vê que ele vive uma vida de padrão baixo e médio, entendeu? Então, antes dos problemas começarem, Levon, ele é querido por todo mundo, pois você vê no filme que todo mundo gosta dele. Com colegas de trabalho trazendo refeições caseiras para ele e também para seu chefe, que se chama Joey Garcia. Joey Garcia, ele é o personagem de Michael Pena do elenco. E ele está dando ao ex-comandante uma chance de se regenerar, né? Isso eu falo do patrão dele. O patrão dele está dando uma chance para ele se regenerar, porque ele veio de uma vida de onde ele era um mercenário de operações especiais, vivendo numa vida que ele é segurança praticamente do governo e faz coisas que um trabalhador normal não faz, como trazer a segurança e dar a própria vida para salvar a vida de outra pessoa. Então ele vê gente morrer, ele vê muitas coisas acontecerem. Então o personagem dele traz isso. E o personagem dele continua tentando entrar numa obra civil, e ele entra, e o patrão dele, que é o Joey Garcia, traz para ele isso. O patrão dele, que é o dono de uma obra de construção civil, traz para ele, tipo, vamos resumir, eu tô improvisando aqui no meu roteiro. Ele traz para ele e fala como se fosse assim: eu tô te contratando, eu sei que tu faz tudo por todos e tu tem coragem de dar a vida por qualquer um, mas tu quer viver uma vida normal, tu quer viver uma vida de um trabalhador honesto, um trabalhador que ganha pouco e não tá ligando pro pouco. Ele só quer ver o bem da família e de todos sem precisar fazer maldade pra ninguém. Mas, abre aspas aí, em exceção, né? Porque quem mexer, sabe como é que funciona. Então, tipo, é como se fosse uma segunda oportunidade, né? Mesmo que ele não tenha pedido nem a primeira oportunidade. Ele só quer ter a chance de viver igual um trabalhador normal. E aquele ditado, né? Com pouco se faz muito. E esse é o ditado brasileiro onde nós vivemos. Então, né? A filha de Joey, que se chama Carla, ela é a personagem de Noemi Gonzalez, que ela está na faculdade, né? Ela é a filha do patrão dele. Ela é sequestrada por bandidos russos no filme, né? Enquanto basicamente ela comemorava, né, o seu primeiro semestre na faculdade de administração, pois ela estava cursando a faculdade de administração. Então não é a filha de Levon Cade, não é sua filha, mas Levon Cade, ele franze a testa com sua expressão imponente e jura fazer o que for preciso para trazê-la de volta para sua casa e para os pais dela, mesmo que no fim das contas Carla seja esperta, né, também o suficiente para nem precisar da ajuda dele, porque digamos que ela entende um pouco de artes marciais, né? Mas Levon Cade é um profissional, né? Ele já trabalha nessa atuação de sequestro, de rouba-banco, de tudo isso. Ele já resolve esses problemas, tudo que é referente ao crime, criminalidade. Ele resolve, ele já saiu dessa vida e virou um trabalhador da construção civil. Mas ele viu uma coisa errada, uma coisa que aconteceu com a família do próprio patrão dele. Então ele não vai deixar passar, por quê? Porque ele também tem uma filha dentro de casa. Então ele não vai permitir isso, porque ele também tem uma filha. E ele também não quer
que isso aconteça com a filha dele. Então ele colocou no lugar a filha dele que ele tem, como se a filha do patrão dele fosse a filha dele. E aí o filme começa. Bom, basicamente a única surpresa real, né, para você que ainda não assistiu o filme Resgate Implacável, é que o filme Resgate Implacável, ele foi adaptado de um romance que é em inglês. Eu não sei se o YouTube vai conseguir traduzir a minha palavra, né, que eu não sei falar muito inglês, mas mas vou tentar. Levon é durão, mas faz Jack Reacher parecer um guarda de trânsito, né? Na contrapassa e sem frase, também sem fonte. Expressa com a mesma frase fitness gramatical da prosa de Dixon. O nome do filme, eu só fiz uma interpretação básica aqui, mas o nome desse romance que foi adaptado nesse filme se chama 12 Livros de Chuck Dixon. Aí você pode pesquisar aí, 12 livros de Chuck Dixon, beleza? Então beleza, né? Continuando o nosso roteiro aqui. Basicamente o roteiro desse filme, ele é creditado a David Ayer e também Sylvester Stallone, que os dois trabalharam no roteiro desse filme. O que faz também sentido, né? Para quem já conhece, né, o diretor, e também Sylvester Stallone, que o cara é diretor de roteirista, né, velho? Já vem só de filmes brabos aí e eu gosto pra caramba. Então eles trazem o tipo de personagem que Stallone popularizou na década de 1980. E se tu é de 1980, com certeza tu conhece e vai deixar um like aí, só pra tu marcar tua presença e falar que eu sou da década de 80. E nesse tempo, né, nós sabe também que quando os críticos, né, eles rejeitaram o arquetipo do homem exército, né? Mas também a bilheteria venceu, né? A ponto de as pessoas agora, né, sentirem nostalgia pelo código moral simplista de Sylvester Stallone. Então aqui nós temos Sound of Freedom como um filme de segunda categoria, né, do ator Jason Statham. Então a pergunta que vem é a seguinte: será que o público ele vai se cansar desse clichê? Bom, na verdade este filme ele está mais próximo do que cinéfilos querem do que 8 dos 10 filmes recentemente indicados a melhor filme, a sequência de Duna e também a prequela de O Mágico de Oz, que foram sucessos, né? Mas os outros finalistas que não se baseiam em fórmulas ou propriedades intelectuais conhecidas, né? E não conseguiram cativar o público americano. E enquanto isso, né, filmes de ação sempre terão demanda e atores capazes de interpretá-los bem e estão em falta atualmente. Então vamos falar de outros atores, né? Começando pelo musculoso Dwayne Johnson, né? Praticamente ele assumiu o manto de Arnold Schwarzenegger. E também Nicolas Cage, né? Eu acho que você pode também retrucar, né? Nessa minha opinião.
Então, ainda, né, se destaca nos filmes de ficção científica malucos, né? E Liam Neeson, ele dominou também o papel de pai louco, né? Assassino veterano. Mas agora, né, que Bruce Willis finalmente se aposentou, o careca e imponente Jason Statham, que vem interpretando variações do mesmo papel desde Carga Explosiva, um filme que foi lançado em 2002 e se tornou ainda mais atraente como o Brutamontes Implacável. E para quem já assistiu no filme Os Mercenários, Jason Statham, ele era o baixinho, né? Então aqui o treinamento profissional e o raciocínio rápido do Brutamontes compacto, porém poderoso, né, lhe dão a vantagem sobre adversários maiores e mais bem armados, né? E transformando qualquer coisa de um balde de pregos a uma marreta perdida em uma arma letal. Então, para quem se lembra da estreia de Jason Statham nas telas, com o queixo quadrado já careca, né, no filme Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, né, para quem já assistiu. É divertido ver o humor reduzido a um sorriso irônico ou um grunhido bem colocado, mesmo que os roteiros agora careçam da sagacidade verbal de Guy Ritchie. E para quem sabe foi Guy Ritchie quem deu, né, ao astro o seu último grande filme, que se chama A Ira do Homem. Esse é um filme de assalto a carro forte que em breve vai chegar aqui no canal. Se inscreve! E temos também, né, um outro filme que se chama Um Homem que Trabalha. E nesse filme reúne Jason Statham com Jason Fleming e seus colegas do filme Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes. E interpreta um dos muitos oligarcas russos obscuros que Levon Cage enfrenta, né, em sua busca metódica e implacável por Carla, nesse filme Resgate Implacável. Levon Cage, ele começa interrogando o barman do clube onde Carla desapareceu. Então ele já chega interrogando aonde a filha do patrão dele sumiu. Mas as suas técnicas de interrogatório, né, se mostraram um tanto deficientes. E já é intimidante, né, o suficiente ver alguém sendo torturado com afogamento simulado em sua própria banheira ou amarrado, suspenso sobre a sua piscina particular. Mas as fontes de Levon Cage continuam morrendo durante os interrogatórios. Ele está buscando pistas e vai encontrar. E o que complica a sua investigação aumenta a sua capacidade de encontrar. E subentende-se que antes de entrar para a construção civil, Levon, ele utilizou seu treinamento militar na vida civil
de alguma forma obscura, embora provavelmente heróica, talvez até mesmo em resgate de vítimas, né, de sequestro. Mas essas ações, elas têm um preço alto, né? Como o ex-camarada, né? Sargento Lefferts, personagem de David Harbour, lhe lembra, né? O sargento que perdeu a visão em uma visão com Levon. Mas ainda assim, encoraja o amigo a aceitar essa missão, enviando mensagens contraditórias em um filme que não está, digamos, genuinamente interessado em explorar as consequências, né, digamos assim, do comportamento de Levon. Então, claramente, David Ayer e sua equipe estão estabelecendo as bases para uma possível franquia, com um pequeno grupo, né, de personagens secundários que poderiam retornar ao caso Ayer, que irá retornar à história dos dois russos, né, que ficaram visivelmente para trás no final do filme Um Homem Trabalhador. Então não era assim, né, que eu imaginava a carreira de David Ayer por um tempo, né? Então ele pareceu uma voz importante e alguém se imergia na linguagem e na cultura do crime urbano, digamos assim. Evidente de seus primeiros roteiros para Dia de Treinamento, um filme que, se você ainda não assistiu, é um filme que é interpretado por Denzel Washington e é muito top esse filme. E como também Velozes e Furiosos, né? O filme original, né? O primeiro filme. E também, né? Trazia uma autenticidade incrível e vibrante aos seus projetos. Então alguns de seus filmes são muito bons, principalmente os Marcados para Morrer, que é um filme que eu não sei se você assistiu, né? Marcados para Morrer. E também como no filme Corações de Ferro. E defenderei também o filme Bright, Até a Morte. Mas cada vez, né? Cada vez mais parece que ele está reciclando tramas antigas, como faziam os filmes de ação lançados diretamente em vídeo, né, no final do século XX. Então David Ayer, ele trabalha com orçamentos maiores e estrelas mais consagradas. Mas a dinâmica, David Ayer e Jason Statham, representada por Beekeeper e também Um Homem Trabalhador, dois filmes, é, na melhor das hipóteses, a versão operária que Tom Cruise e o roteirista e também diretor Christopher Nolan McQuarrie vem fazendo em diversos projetos, incluindo aquele que o velho filme de guarda de trânsito, como Jack Reacher. Os astros de ação de hoje conhecem o seu nicho e desenvolvem projetos, né, que exploram seus pontos fortes. Vide a regra, né, que Johnson impôs a seus colaboradores criativos, né, a uma cidade chamada The Rock
que não faz romance. E no caso de Jason Statham, isso também resulta, né, em uma obra consistente, ainda que um tanto limitada. Uma que o mantém trabalhando, né, e produzindo para os fãs que estão existentes. Então, basicamente, temos um filme bem menos absurdo, né, que Beekeeper. Mesmo vindo do mesmo diretor, David Ayer, e também ser um pouco menos bobo. E esse não é um filme ruim em si. Eu gostei do filme mais sério do Statham, né, O Abrigo, que ele fez. Mas é meio estranho também vindo do diretor de filme, né, que é ousado como David Ayer. Mas eu não vou comparar com ele, eu vou comparar com filmes que foram lançados como Sabotagem e também Esquadrão Suicida. Então nem todos os filmes são ótimos, isso nós sabemos, mas geralmente não são sem graça, né? Então aqui ele é acreditado como co-roteirista, o Sylvester Stallone, que também escreveu o filme Sindicato do Lar. Inclusive um filme que foi baseado em Levon Trade, de Chuck Dixon. Vou deixar uma nota aqui. Sylvester Stallone ele vendeu o seu legado para se tornar um fantoche de Trump e Dixon. Então é uma das lendas do quadrinhos, né? Dos quadrinhos, né? Agora mais conhecida, né? Por reclamar politicamente correto, assustador que o persegue, mas felizmente o filme não está realmente cutucando feridas da direita, né? E nem da esquerda, como digamos no filme Até o Fim. O filme ele utiliza uma das configurações de ação mais elementares e também possíveis. O personagem de Jason Statham, aparentemente chamado Levon Cage, e eu estou surpreso, né, que não tenham mencionado mais o nome dele, né? É um capataz da construtora da família Garcia, né, no filme. Mas ele era um fuzileiro naval, né, da Marinha, né, Real Britânica. E ele não conta isso para ninguém, né, mas a informação vem à tona quando alguns gangsters estão, digamos, extorquindo um dos trabalhadores da obra, né? Então Levon, ele parte para cima deles, né, com um balde de pregos e uma picareta. E espanca-os, né, e aponta uma arma para eles, né, que até vão embora. Traduzindo: sai daqui, tio, quieto, senão o bagulho vai. Então a filha de 19 anos do chefe, que se chama Jenny, ela é a personagem de Ariana Rivers, do filme Mustang de Black Fondos. Ela é estudante de administração e presencia também a cena e pergunta se é alguma coisa militar. Bom, esse é um filme clichê e
diga-nos de passagem, né? Vamos se dizer assim. Porque para quem não assistiu ainda Resgate Implacável, eu te garanto que da hora que você assistir a esse filme, você não vai mais esquecer dele, você vai gostar muito, né? E David Ayer, ele tem uma ótima parceria, que é o Jason Statham. É o cara que a gente quer assistir os filmes dele. Então, onde ele aparecer, nós quer ver ele. Entendeu? Então, é por isso que eu tô trazendo nesse primeiro vídeo do canal o Jason Statham, que é um ator fulminante. Ele é muito bom em atuar, muito bom nas cenas deles e nos takes. Agora, se ele fizer um filme que é ruim e que não presta, eu vou te falar, é porque o diretor e o roteirista não presta. Não é o ator que não presta, não. É o diretor e o roteirista que não presta, entendeu? Porque tem que saber trabalhar com o cara. E o cara também não vai ensinar a fazer o vídeo, não. Ele tá ali pra atuar e fazer o filme, entendeu? É nesse pique. Por isso que em outros canais eu recebo críticas, eu recebo várias pessoas em outros canais que falam que o ator não atuou direito. E outras pessoas falam que o diretor não atuou direito. Então quem faz o filme é o diretor, é a direção e é o roteiro. O ator tá lá para atuar e fazer o que tá escrito no papel, ele é pago para isso, entendeu? Então se o diretor ele quer fazer um filme bom, ele tem que fazer uma direção boa, tem que saber trabalhar as câmeras, tem que saber pegar os melhores takes, as melhores cenas, e o roteirista tá lá para fazer a história e movimentar o filme. A verdade é essa, que é pra gente que é público não reclamar, porque o público só reclama quando não tá bem feito. E por que tem crítica? Porque não tá bem construído. E a culpa não é do ator, o ator é top. Esse daí principalmente, que é o Jason Statham, né? Então, ele é brabo. O que botar de cena pra ele, ele vai fazer. Mas quem é a ferramenta da construção? Você sabe que uma casa, ela não se constrói de cima para baixo, né? Tem que começar de baixo, né, meu primo? Tem que fazer o chão primeiro, tem que fazer a estrutura. E se a estrutura, que é o diretor e o roteiro, que estão em cima da câmera e da história do filme, se a estrutura não tá boa, você acha que o ator vai só tentar segurar, né? Fazer o máximo que dá pra ele, porque só dele pegar o roteiro, ele já sabe se é bom, se é ruim. É ou não é? Então é nessa caminhada, pô. Então Jason Statham e David Ayer, os dois têm uma ótima parceria. Eu conheço o trabalho dos dois, eles são muito top. E o filme que eles lançaram anteriormente, o filme Beekeeper, revitalizou, né, as duas carreiras dos dois até certo ponto, né, com David Ayer dando um toque de genialidade, né, ao que poderia ter sido um filme de ação comum e transformando talvez, né, no melhor filme de ação solo de Jason Statham. Então agora eles estão de volta, né, com O Homem Trabalhador, né, escrito por Sylvester Stallone, no filme Resgate Implacável, tema do nosso vídeo, que, como eu falei, foi baseado no romance de Levon Strayed. E que é, né, de Chuck Dixon, um título muito melhor, né, do que Um Homem Trabalhador. E que lembra também o estilo de Steven Seagal. Então, assim como em Beekeeper, o filme ele permite que Jason Statham interprete seu personagem com maestria. Um dos problemas que sempre tive com que ele, né, é que com muitos de seus contemporâneos, né, como Van Diesel, o The Rock, e ele se recusa a apanhar na tela, né, então sendo um herói enigmático demais. Então, dado que isso provavelmente não mudará, o Beekeeper, né, que é o filme anterior de David Ayer,
usou esse aspecto como um ponto forte, transformando-o em um cara tão bom, né, e indestrutível, que chega a ser divertido, né, mano? Tanto em o filme Beekeeper, Rede de Vingança, quanto agora, né, nesse filme Resgate Implacável, tema do nosso vídeo. O seu personagem, que é um herói, é quase como um assassino em série de filmes de terror, com a diversão vindo das várias e grotescas maneiras como ele elimina os seus oponentes incrivelmente inferiores. E que você fica ansioso para ver, né, ele detonar e zerar tudo de maneiras horríveis, entendeu? E Jason Statham entrega isso. Ele vem para fazer acontecer e mostrar que qualquer pessoa é capaz de fazer tudo que for possível pela sua família, entendeu? Então é uma fórmula que funciona para ele, e já que abandonaram, né, qualquer pretensão que torná-lo, né, um herói simpático, né, que não, né, e com quem o público se identifique. E ele está mais do que identificado, principalmente aqui no Brasil. Ele é uma força da natureza quando ele é libertado, né? Digamos assim. O inferno se instala. Então ele pode ser o herói de ação mais ameaçador desde Charles Bronson. Então esse é um filme que eu gostei demais. É um filme que eu me interessei muito e é o filme que eu decidi gravar hoje, gravar esse vídeo para poder te recomendar e você poder conhecer um pouco desse filme Resgate Implacável, beleza? Então esse é o filme de um trabalhador normal, que ele basicamente busca a estrutura familiar e só quer isso, poder fortalecer e dar o máximo para a família deles. Mas quem tentar tocar em cima da nossa família, inclusive a sua, que é espectador, tem coragem de virar o planeta de cabeça para baixo, mas fortalecer a família e não deixar arranhar nenhum fio de cabelo do que é nosso. Então, basicamente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, beleza, mano? A minha análise foi muito precisa e também chegou um pouco de impacto ali, né, da vida pessoal, porque esse filme ele também traz a vida pessoal e ele entra na vida pessoal. Então, ele traz conteúdo, humanidade e atuação, tudo junto. Então eu dou os parabéns pro roteiro, eu dou os parabéns pra direção, eu dou os parabéns pra criação, eu dou parabéns pro CGI, eu dou os parabéns pro ator Jason Statham. E se você quiser me dar os parabéns, deixa o like aí. E eu espero que o YouTube me dê os parabéns depois dessa análise completa aí, beleza? Tô um pouquinho cansadinho, beleza? Muito obrigado por estar participando desse canal aqui. Esse é meu primeiro vídeo. E eu espero que o YouTube libere esse conteúdo para o máximo de pessoas que ele puder. Beleza? Eu tô com a meta de 100 mil espectadores nesse vídeo aqui. Então, vamos lá. Esse foi o meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado dessa análise de hoje. Muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado pelo teu like. Se inscreve no canal, deixa teu like, beleza? Ativa o sino de notificações que você vai receber novos vídeos aí, beleza? E eu só vou recomendar filme top, beleza? E se tu quiser comprar ou alugar esse filme, é só tu acessar o YouTube Filmes, beleza? Aqui no YouTube Filmes você não precisa sair da plataforma. Aqui no YouTube Filmes esse filme está disponível para você poder alugar e comprar e guardar na sua biblioteca. O YouTube é a melhor plataforma do mundo, então seja bem-vindo ao nosso planeta. Se inscreve, deixa teu like e vamos embora.
Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.